Irmão Lauro, eu não falei, mas eu orei ali, viu? Depois que eu lembrei. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus 21, versículo 12 em diante. Nós vamos invertir aqui alguns minutos, algum tempo, aprendendo das Escrituras. Mateus 21, do versículo 12 em diante. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e lhe perguntaram: Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca leste que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Queridos, nós estamos diante de um texto interessante, onde Jesus Cristo mais uma vez procura o templo. Você vai perceber que Jesus era judeu, e todo judeu tinha uma valorização muito grande acerca do templo, porque sabia a importância que o templo tinha para eles. A fé dos judeus girava em torno da lei, em torno do templo e em torno dos sacerdotes. Eram as figuras que mais destacavam a fé dos judeus. Embora nós estejamos no contexto do Novo Testamento, você vai perceber que o templo não perdeu o seu valor. Jesus congregava, Jesus amava ir ao templo, pegava a Bíblia, lia, aplicava a lei, orava. E aqui mais uma vez você enxerga Jesus Cristo já no meado do seu ministério para frente, procurando o templo para poder ali servir. Mas esse texto, de modo especial, vai nos revelar o zelo do Senhor Jesus Cristo pelo templo. E às vezes nós percebemos que não é o zelo que nós temos pelo templo. Jesus Cristo zelava do templo porque entendia a importância que o templo possuía. Alguém certa feita disse, e quando você chega em um templo e enxerga o templo, você tem uma imagem do pastor daquela comunidade. Tem gente que parece que às vezes não zela do templo, né? Da casa de Deus. Quando você entra em uma casa, você olha para a casa, se a casa está bagunçada, arrumada, a gente automaticamente para pensar em quem? A dona da casa, né? Então, quando eu li esse livro, eu parei para pensar que a gente tinha que arrumar o templo, né? E foi num contexto em que Deus nos abençoou muito para a gente dar uma melhorada na nossa estrutura e trazer uma cara assim, pelo menos mais agradável, né? Para as pessoas que por aqui passavam. Jesus Cristo não era diferente. Mas entrando nesse lugar, você vai perceber que primeiro, o texto diz que tendo Jesus entrado, que tem gente que vem para o templo e fica do lado de fora. Você já viu? Aqui não, mas tem muita igreja, tem gente que vem para o culto e fica fora do templo. Parece que Jesus está nos ensinando, né? Que o lugar é dentro. Então Jesus, tendo entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e os que ali compravam. Geralmente esse contexto de venda e compra estava no contexto da festa de Páscoa. E a lei determinava lá em Deuteronômio e também em Êxodo, que ninguém poderia chegar no templo de mãos vazias. Todo mundo que vinha ao templo tinha que trazer a sua oferta, que via de regra era devolvida por intermédio de animais, ou o símbolo era animais. Às vezes pombas, às vezes bois, às vezes ovelhas,
às vezes cabrito. Independentemente, a condição financeira de cada indivíduo determinava o tamanho da sua oferta, de maneira que ninguém podia entrar no templo de mãos vazias. Na festa da Páscoa, tinha um grupo de pessoas inteligentes que, sabendo que muitas pessoas vinham desprovidas de oferta no templo, criaram no pátio um grande lugar para poder vender. Ali o templo era dividido entre pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos cultos. E lá mais para frente o santo e os santos dos santos. No pátio dos gentios, todo mundo podia chegar. Você pense que naquela época o templo era a maravilha do mundo antigo. As pessoas vinham de todos os lugares do mundo para contemplar a maravilha daquela estrutura que foi feita por intermédio de Salomão. Então, esse povo aqui estava justamente no pátio dos gentios, onde todo mundo podia ficar. E eles então criaram as suas bancas, mais ou menos igual a cônigo João Lima, e as pessoas vão passando, e o povo diz: ei, entra aqui, ei moço, olha aqui, compra. Então eles fizeram daquele negócio um comércio, e eles começaram a usar o templo com objetivo financeiro. O propósito não era mais glorificar, fizeram da religião um comércio. E eles começaram a vender, e diz os historiadores que cobravam preços exorbitantes nas pequenas ofertas que as pessoas tinham que dar. Eles eram oportunistas. Você quer cultuar, não tem o que ofertar, eu te vendo. Só que quem determina o preço sou eu. Quando Jesus Cristo viu aquela parafernália, aquela bagunça, aquele comércio dentro do templo, diz a Bíblia que Jesus, ele se irou. E é interessante, porque na Bíblia, no Novo Testamento ou nos Evangelhos, é o único lugar que eu vejo Jesus se irando. Se tiver outro texto, no momento eu não me lembro. Mas é o único texto que eu me lembro onde Jesus Cristo, ele é tomado de uma ira santa, de um zelo pela casa de Deus. Percebe que Jesus Cristo não fica irado com prostitutas, Jesus não ficou irado com bandidos, Jesus Cristo não ficou irado não, ele ficou irado com os religiosos, porque são os religiosos que usam da fé com o objetivo de lucrarem. São essas pessoas, e a Bíblia diz que ele expulsou, olha só, percebe que não é todo mundo que Jesus Cristo quer no templo. Tem gente que ele expulsa. Oh, rapaz, esse negócio é interessante. Ele expulsou quem? Os que vendiam e os que compravam. Não foi somente os que vendiam, porque eu só vendo se alguém comprar. O falso profeta só tem sucesso, projeção, se ele encontrar falsos crentes, que não conhecendo a verdade do Evangelho, se propõem a viverem uma vida oposta à proposta que Deus nos fez. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 2, ele diz que esse grupo de falsos profetas, movidos pela avareza, fariam comércio de vocês, das pessoas. Eles fariam do templo um grande mercado, um púlpito, um balcão de negócio, a palavra eles venderiam e usariam vocês como clientes. Então, corromperam o Evangelho. Agora você percebe que isso não está tão longe de nós. Você não precisa ir muito longe para encontrar pastores vendendo o Evangelho, mercadejando a fé, corrompendo, adulterando a palavra com fins lucrativos. Você já deve ter visto no coronavírus gente vendendo caroço de feijão por R$1.000. Vamos curar o povo? Vamos. Então tá certo. Eu vou curar vocês. Venham no templo, trouxendo de feijão 1.000 conto. Pronto. E gente desprovida de entendimento teológico, contribuindo com uma desgraça dessa. E desgraça, por favor, não é xingamento. É algo sem graça.
Por que vende? Porque é lucrativo. Se não desse lucro, esse povo não vendia. Nós vivemos no tempo da indulgência moderna, onde as toalhas são vendidas, onde as vassouras são vendidas, onde os lenços são vendidos, onde os feijões são vendidos, onde o cajado é vendido, onde a chave que abre a porta para o sucesso é vendida. E é vendido porque tem gente que compra. Por isso que Jesus Cristo disse que vocês erram por não conhecerem as Escrituras Sagradas. Então, Jesus Cristo não somente se ira vende, mas percebe que ele também se ira com quem compra. E tanto quem vende quanto quem compra são expulsos do templo. Em outro texto diz que ele pegou um chicote para bater no povo. Se Jesus hoje tivesse um chicote aqui, será que as nossas costas iam para a pinhola hoje? Como é que seria esse negócio? Então percebe? Então o versículo diz que ele expulsou os que ali vendiam e os que ali compravam. Também derribou as mesas dos cambistas que vendiam. E lá no final do versículo 13 ele diz: vós a transformais em covil de salteadores. Covil é um lugar onde os ladrões se escondem. Percebe que Jesus Cristo está nos ensinando que toda e qualquer pessoa que comercializa o evangelho é ladrão. E onde eles se juntam é um covil. Reuniões para ver como tomar dinheiro do povo. Todo mundo que comercializa o evangelho é ladrão. Por isso é uma importância, irmãos, para nós termos discernimento acerca do tipo de evangelho que nós estamos vendo e ouvindo. E nós começarmos a valorizar o evangelho genuíno, composto nas Escrituras Sagradas, onde os pregadores têm a decência de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia e de explicar o que se leu na Bíblia. Se não explicar o que se leu na Bíblia, fez tudo. Mas ele não pregou. Percebe? Então está aqui Jesus Cristo, então, olhando para essa cena. E depois, então, que ele diz para o povo o que não é, porque a Bíblia diz que ele derrubou a mesa, né? Eu oro para que Jesus Cristo passe derrubando as mesas, assim, em muitas igrejas, sabe? Sabe? Começar a derrubar, assim, ia cair muitas igrejas iam cair. Muitos líderes iam cair. Porque o objetivo é outro. É lucrar. Irmãos, não se espante. Porque no Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse: acautelai-vos dos profetas, que se apresentam como ovelhas, mas na verdade eles são lobos devoradores. Não somente disse que eles existem, mas afirmou que eles são perigosos. Por isso ele falou: acautelai-vos. Tomem cuidado. Eu normalmente costumo dizer ao povo assim: quem é de outra igreja, deixe lá. Mas se você encontrar alguém da Universal, da Mundial, não deixe não. Vá atrás, porque ele precisa se converter. Na grande maioria. Não digo que todos eles não são convertidos, mas a grande maioria não conhece o Evangelho. Foram atraídos por promessas de pessoas que não queria ajudá-los, mas queria ser ajudado. A teologia da prosperidade só dá certo para quem prega. Quem prega vai ser muito bem sucedido, né? E aí eu disse no domingo passado, e quero repetir essa informação porque eu acho importante, que no ano passado para cá foi feita uma pesquisa dos 15 livros mais vendidos. E 2 deles ganharam. Primeiro, autoajuda. O povo que diz: vem para a igreja que seus problemas vão acabar. Eu tenho uma resposta para os seus problemas. Eu vou colocar a mão sobre você e você vai sair daqui ileso. E qual é o outro? Livros que falam de dinheiro. O que os falsos profetas usam para atrair as pessoas? Eles tocam na ganância. Promete você riqueza, prosperidade. Dizem eles que se você é crente, você não pode ser pobre. Percebe? Então,
A pessoa que não conhece a Bíblia vai para enricar. Ele foi por causa de Cristo, por causa dos seus pecados, porque precisava de perdão? Não, não. Foi atraído pela carne, pelo egoísmo. E às vezes eles usam essa mensagem falaciosa de que se você vier para a igreja deles, porque ele não diz que é outra igreja, percebe? Ele diz que é a dele. Então Jesus Cristo vai resolver todos os seus problemas. E eles colocam um monte de testemunho de pessoas compradas para poder convencer você de que o lugar certo é lá. Então Jesus Cristo não gosta disso. Depois que ele então destrói, derruba as mesas dos cambistas e diz que eles são literalmente ladrões, Jesus Cristo não usou meio termo, ele não foi politicamente correto, não, ele usou o termo correto. Ladrão tem que ser chamado de como? Ladrão, Jesus Cristo disse. Agora ele vai nos ensinar a finalidade do templo. E aqui eu quero que você pense sobre isso. Versículo 13 do capítulo que nós lemos, 21. Ele diz: e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Qual é a finalidade do templo? Primeiro, Jesus Cristo está nos ensinando. Primeiro, a casa é minha. Sabe, a casa é dele, o proprietário é dele. Quem construiu foi ele. Como? Usando os recursos que era dele, que estavam no nosso bolso. A casa é dele, né? Só que essa casa que foi construída, toda casa é construída com a finalidade. Ok? O templo, a finalidade é orar. Jesus Cristo faz referência a Isaías, capítulo 56, versículo 7. Quando o profeta disse essas mesmas palavras, Jesus Cristo pegou as palavras do profeta Isaías e copiou e trouxe para cá. Jesus Cristo era um pregador bíblico, ele não andava fora das escrituras. Ele começa a se respaldar para poder dizer isso a partir do que a própria palavra dizia antes dele ter chegado. Quando Salomão constrói o templo, grande templo, no capítulo 6 de 2 Crônicas e capítulo 7, ele vai fazer aquela grande oração. E depois que ele acaba de orar, Jesus Cristo disse para ele, Deus falou para ele, os meus olhos estarão fitos às orações que forem feitas nesse lugar. Obviamente, Jesus Cristo não está dizendo que as orações feitas em casa não serão ouvidas, não é isso. Mas ele está mostrando a importância que o templo tem em nossa vida, em um tempo onde tantos desigrejados dizem servir a Cristo, sem ir a templo nenhum. A gente tem que pensar sobre essa questão. É importante a gente pensar sobre isso. Nós nomenclaturamos os cultos. EBD é Escola Bíblica Dominical, é tempo de aprender da palavra. Culto de quarta-feira é culto de oração. Aqui a gente já ora um pouquinho, mas tem muitas igrejas, por onde já passei, que os cultos de oração, eles fazem tudo, menos orar. E domingo à noite a gente diz que é culto de louvor e adoração, né? Mas vamos parar para pensar na nossa realidade. Todo culto é culto de aprender a palavra, é EBD. Então todo culto é EBD. Todo culto é culto da gente orar. E todo culto é culto da gente adorar. São coisas sem as quais um culto não existe. Os puritanos, os grandes pensadores que nos precederam, eles defendiam que culto é lugar de ler a Bíblia, de orar, de cantar e de pregar. Nada mais e nada menos. De primeiro a gente se reunia para orar nas igrejas e o povo dizia assim, né? Culto de oração. Aí chegava no dia, o povo cantava 4, 5 louvores, e depois do louvor alguém pregava, e no final falava assim, agora nós vamos fazer a nossa oração. Como é que é a nossa oração? Pede, irmã Naísa, sua oração. A irmã Naísa fala, eu quero pedir por isso. Pede, irmã Rosineide, seu pedido. Rosineide, quero pedir por isso. Pede, irmão Arthur. E todo mundo ia pedindo. Aí no final falava, agora o Charles ora. Ora. O resto todo não vai orar, não. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso, porque todo declínio espiritual, irmãos, começa com a omissão na oração. Todo declínio espiritual começa quando nós nos omitimos a orar. Nós diminuímos, e quando nós diminuímos porque não oramos, nós andamos na linha oposta ao que Jesus Cristo nos disse que nós deveríamos fazer. Porque a ideia da Bíblia é
crescei na graça e no conhecimento. Como é que a gente cresce? Lendo a Bíblia. E o outro? Orando. Agora o texto diz, os meus ouvidos estarão abertos. O que Jesus está dizendo é, eu ouço orações. Porque parece às vezes que a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, não tem? Aquele momento. Eu não sei vocês, mas volta e meia eu tenho essa crise pessoal. Senhor, eu sou igual o salmista, né? O salmista diz, Senhor, não te faça surdo. Tipo assim, ele não está ofendendo a Deus, ele está dizendo, por que você não está me ouvindo? Né? Agora a Bíblia está dizendo que Deus ouve, querido. Então ore a Deus. Não perca a alegria de voltar-se para Deus em oração. Amém? Segunda questão, o versículo 14 do texto diz assim, ó. Vieram a ele, porque esse texto é o mesmo texto, tá? Está separado aqui, mas é a mesma coisa. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Então, templo é lugar de oração, mas templo é um lugar de cura. Que coisa boa, não é? O texto diz que não foi Jesus que foi até eles. Eles vieram até Jesus. Porque tem muita gente querendo cura, esperando que Jesus saia do lugar dele e venha até nós, né? Não. Eles foram até Jesus no templo. E o texto diz que eram cegos e coxos. E Jesus os curou. Quem procura o templo? Quem procura Jesus? Gente enferma. Duvido se você não é enfermo. Apostaria caro se eu pudesse, se você, assim como eu, não está cheio de enfermidade. Pare para pensar nas suas doenças aí. Familiares, emocionais, pessoais, financeiras, conjugais, sociais. Mas é claro que a maior de todas as enfermidades é o pecado. O pecado não somente enferma o homem, mas o pecado mata o enfermo. É uma doença fatal. Mas quando a gente chega no templo, é nesse espaço, irmãos, que a gente recebe tanta coisa de Deus. Por exemplo, o salmista no Salmo 119 vai dizer que a Bíblia é a lei perfeita que restaura a alma. Quem é que precisa ser restaurado? Quem está doente. Eu não sei você, mas foi no templo que eu obtive as minhas maiores curas da minha vida. Quando a palavra de Deus foi exposta e o Espírito Santo começou a falar, trabalhar em meu coração, confrontar os meus erros, e de pouco a pouco eu fui me tornando uma pessoa menos doente. Não saudável, menos doente. E quando a gente começa a se distanciar desse ambiente, a nossa tendência é adoecer ainda mais. Porque aqui a lei é exposta. A lei perfeita que restaura a alma é exposta. Deus trabalha em nossa vida. Ele trabalha em nosso coração. Ele restaura, o texto diz que é a nossa alma. Porque a doença física, muitas vezes, é fácil de ser tratada. Mas as doenças da alma são mais difíceis. Agora a Bíblia diz, sobre a própria Bíblia, que ela é a espada de dois gumes que penetra o mais íntimo dos homens, ao ponto de dividir junta e medula, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Hebreus capítulo 12. É a Bíblia, irmãos. Na verdade, o que nós precisamos é voltar para a Bíblia. Amar as Escrituras. Compreendendo que esse lugar é lugar de cura. Eu não sei se você entrou aqui hoje enfermo, mas é possível que você seja menos enfermo. É possível que Deus trabalhe na estrutura do seu coração e ajude você, realinhe você, redirecione você e trate as enfermidades da sua vida, assim como também da minha vida. Terceira questão, versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana,
ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Vocês nunca leram que da boca de pequeninos e crianças de peito suscita o perfeito louvor? Terceira questão. Templo é lugar de oração. Templo é lugar de cura. E templo é lugar de adoração. É lugar de louvar a Deus. Jesus está ali e de repente as crianças entram. Os fariseus já estão indignados porque Jesus fazia coisas que eles não conseguiam fazer. E gente doente se entristece em não conseguir ter e fazer coisas que as pessoas saudáveis conseguem fazer e ter. Ele não se alegra com o seu sucesso. A empatia não lhe faz parte da vida. Ele se indigna. E indignar se irá para dentro. Ira, explodir para fora. Então tem gente que é para dentro. Eles ficaram indignados. Vocês não estão vendo não o que eles estão fazendo? Por quê? Porque eles começaram a adorar Jesus. Hosana significa, do hebraico e também do latim, salva-nos, Senhor. Os judeus não conseguiam compreender que Jesus era Salvador. Eles não aceitavam isso. E quando eles começaram, os meninos começaram a cantar, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, eles se indignaram. Aí eles perguntaram: você não está vendo não? O que eles estão fazendo? Estão cometendo idolatria. Só Deus pode salvar. Jesus que diria: prazer, Deus. Pega aqui na minha mão. Esse cara sou eu. Jesus que diria na hora. Aí Jesus disse: sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram? Olha essa pergunta. Ela devia ser para nós, né? Vocês nunca leram, não? Que da boca de pequeninos e de criança perfeita suscita o perfeito louvor. Jesus Cristo, mais uma vez, está usando a Bíblia como referência. Eu acho perfeito Jesus. Porque ele usa os Salmos 8, versículo 2 e 3 por ali. Que o salmista usa o salmo messiânico, profetizando Jesus. E lá ele diz, a criança dizendo, ele diz: da boca de pequenino suscitar-te força. A expressão que o salmista usa não é louvor, é força. Mas a expressão que Jesus usa não é força, é louvor. A pergunta que surge é: por que o salmista usou a palavra força e Jesus Cristo usou a palavra louvor? Simples. Porque para Jesus Cristo, louvor e força são a mesma coisa. Só os fracos se tornam fortes louvando a Deus. Só os fracos se tornam fortes louvando a Deus. Criança, está cantando, está celebrando, está adorando. E eu pergunto: como é que está o seu louvor? Você ainda louva a Deus ainda? Eu aprendi a cantar no banheiro, irmãos, eu não cantava. Quando eu vou banhar agora eu canto. E parece que o ambiente muda, parece que a voz da gente fica muito afinada, né, no banheiro. Já viu? Não é mesmo? Pode ter atenção. A gente canta. Minha esposa começa a cantar, ela vai assim. Tá certo. Mas, irmãos, é louvando que nós nos fortalecemos. Precisa cantar mais, e louvar é elogiar. Esqueça aquelas bandas de músicas que diz que Deus vai restituir. Isso não é louvor, é louvor a si. Não é para a gente se louvar. Se você canta uma música e só faz bem para a sua alma, só diz o que você quer ouvir, que Deus vai entrar com providência, que o milagre vai acontecer, você não está louvando a Deus, você está se louvando. É para louvar a Deus. Músicas têm que exaltar quem verdadeiramente é digno e merecedor de ser exaltado. A Cristo. Precisa ser exaltado. Aí quando você começa a deixar de louvar em casa, na sua vida começa a enfraquecer. E todas as vezes que alguém diz para mim: eu estou fraco espiritualmente, eu só tenho algumas perguntas para fazer. Você não precisa ir para outro lugar. Como é que está a sua vida de oração, irmão? O que ele vai dizer?
É impossível alguém dizer que está fraco espiritualmente orando todo dia. Você já encontrou alguém? Estou pastoreando há 8 anos. Eu nunca encontrei alguém dizer, eu estou fraco espiritualmente, pastor. Mas todo dia eu oro. Não cola. Como é que está a leitura da palavra? Como é que está a sua adoração a Deus? Bem, o texto está dizendo que templo é para isso. Não é para o comércio. Não é para aparatos religiosos. Não é com fins lucrativos. Os pastores não podem ser empresários da fé. Ovelha não pode ser cliente de pastor. Não. Esse lugar ainda é casa de Deus. E por isso é lugar de adoração, é lugar de oração e é lugar de cura. Porque onde tem adoração e onde tem oração, tem cura. Por que nós vivemos tão enfermos? Resposta: às vezes oramos pouco e às vezes, muitas vezes, adoramos pouco. Quantas pessoas já foram libertas por meio da adoração? Para concluir, eu uso só o exemplo de Paulo e Silas. Ele usou só essas 2 ferramentas. Quero usar só isso daqui. Atos 16, do contexto, cidade de Filipos, por pregarem o evangelho, são presos, lançados num cárcere inferior e com seus pés amarrados, presos ali. A Bíblia diz que meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Orava e cantava louvores a Deus. Deus entrou naquele lugar e os libertou. E a libertação dele produziu testemunho. O carcereiro se converteu. A família do carcereiro não aguentou, também se converteu. Olha, que coisa fantástica. Volte para a oração. Volte para a adoração. E Deus vai curar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Concluir o nosso culto. Você coloca a mão no seu peito aí, seu coração. E eu quero que você comece falando com Deus, porque eu sempre entendo que você precisa oferecer uma resposta a Deus diante de cada palavra que você ouve. Quem prega é o pregador. Quem fala é Deus. Mas quem dá resposta é quem ouviu a palavra. Eu quero que você fale com o Senhor nessa noite. Tanto você que está no templo, quanto você que está em casa. Deus, como é bom, Senhor, nos reunir como igreja, nem sempre no mesmo local, mas na mesma sintonia cultica. Porque aqueles que não estiveram aqui, mas em suas casas cultuaram ao Senhor, e pelo Senhor também foram abençoados. Mas a nossa oração nessa hora é para que o Senhor nos ensine a ter zelo pela tua casa, como Jesus Cristo tinha, para que nós abominemos toda e qualquer comercialização do Evangelho, como Jesus Cristo abominava, e para que nós compreendemos que a tua casa é lugar de se invocar o teu nome, de orar ao Senhor, porque ela é casa de oração, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, orando e adorando o Senhor possa manifestar a tua cura sobre as nossas vidas. Eu não sei quais são as enfermidades dos teus filhos, mas eu tenho certeza que o Senhor tem o poder de cura em tuas mãos. E eu rogo para que o Senhor estenda tuas mãos de poder e cure o corpo, e cure o coração, e cure a alma dos teus filhos, restaure-os para a glória do teu nome. O Senhor não mudou, Pai. E nós continuamos acreditando nos teus sinais e em tuas maravilhas. Nossa fé não está depositada em teus sinais, está depositada no Senhor. Mas é olhando para o Senhor que nós sabemos o que o Senhor é capaz de fazer. Por isso nós te adoramos e pedimos cura para as nossas vidas.
levante o caído, fortaleça o fraco, restaure o abatido e nos dê força, e nos dê força, e nos dê força, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.